Fala pessoal, hoje o vídeo é ensinar vocês alguns termos que a gente usa no mundo dos criptoativos e também como regulação desse setor, alguns termos muito usados, principalmente quando se trata de alguns crimes que são cometidos no setor, que no início, em 2017, porém em 2018, aconteceu muitas ofertas de criptoativos, de tokens, que o setor não estava regulado o suficiente e então teve muitos golpes no setor. Eu vou começar falando sobre o Initial Coin Offering, que é a oferta inicial de criptomoeda. Lembrando que esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês os termos e no final a gente vai aprender, eu vou demonstrar para vocês na prática o funcionamento de um ICO. Lembrando que esse meio, quando a gente for criar o nosso projeto, a gente tem que saber toda a questão regulatória por trás. Tanto é que essas nomenclaturas veio mudando no decorrer do tempo exatamente por esses golpes e scams que aparecem, que são golpes envolvendo esses criptoativos. Então, o primeiro deles que iniciou tudo foi o ICO, que são as ofertas iniciais de criptoativos, de criptomoedas, que a pessoa ela ia e criava um ativo, assim, podia ser um security, podia ser qualquer tipo de ativo, e muitas vezes como o setor não era regulado, muitas pessoas sofriam golpes e aquilo ali também era considerado, tinha que ser regulado pela CVM ou pela SEC, né, que veio a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. E aí surgiu o termo, no decorrer desses muitos ICOs que tiveram, surgiu o termo STO, que é o Security Token Offering, que é o mesmo funcionamento do ICO, só que agora a gente faz uma oferta de um token de segurança, que é para realmente captar investidores para investir em um projeto que a gente quer um retorno financeiro sobre aquele investimento que nós fizermos sobre aquele token. Aí, nesse meio caminho, como muitos projetos vieram e tal, quando a gente tem um projeto que a gente quer captar pessoas para aquele projeto, para acreditarem naquela ideia, a gente faz o chamado de airdrop. O que seria o airdrop? A gente dá esses tokens gratuitamente para a pessoa que quer contribuir ali, que quer participar daquele projeto e ver um futuro nele, a gente dá os tokens de forma gratuita. A pessoa, logicamente, baixa na wallet e você consegue fazer o airdrop e consegue pegar aqueles tokens os tokens que o projeto fornece. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado na hora que a gente for analisar os projetos em si. Então, a gente precisa entender o que é o Initial Coin Offering, o Security Token Offering e os airdrops. Logicamente que eu não vou aqui me adentrar em questões muito específicas regulatórias, que existe também a figura não só do Security Token Offering, que é o token de segurança, existe o Utility Token e a própria criptomoeda, que a gente poderia fazer um ICO de uma criptomoeda, lembrando que obedecendo às questões regulatórias. Então, eu vou mostrar para vocês, de fato, como funcionaria um ICO por trás de um contrato inteligente. Logicamente, são contratos que eu tenho aqui, que eu consigo fazer eles e tal, só que eu não vou demonstrar o código todo, porque demanda muito tempo e também uma explicação mais complexa para explicar para vocês toda a variável, toda a função, tudo que tem ali por trás do contrato. Eu vou abrir aqui o Remix. Aqui tem o meu contrato pronto. Se vocês olharem aqui, é bastante coisa. Mas eu vou focar só nessa parte aqui do contrato que eu fiz de ICO. Eu chamei ele de Crypto ICO, que eu estou fazendo um ICO de uma cripto minha que eu criei. Então, essa cripto, ela tem um nome que eu criei lá em cima, o nome dessa criptomoeda, e ela faz referência a esse token que eu criei. E aqui, o Criptos Afonso. Se eu olhar aqui, tem o nome do meu token. Entendido isso, eu vou voltar aqui, que ele faz referência ao meu token, e tem várias variáveis
a maioria daqui delas pública, porque eu vou mostrar para vocês no contrato, e tem definições nesse ICO, né? Que aqui eu vou falar somente de duas aqui, para vocês entenderem assim, que o ICO ele tem um prazo determinado, né? Que a pessoa, o dono daquele projeto ele faz uma oferta inicial e estipula um valor daquele estoque para as pessoas comprarem, um valor às vezes mais baixo, para as pessoas comprarem em determinado tempo estabelecido por ele. Aí aqui eu boto aqui que quando começa o ICO e quando ele termina, que aqui nessas declarações aqui de block timestamp e o final dele, que a gente bota outro valor aqui, que esse valor aqui a gente tem que saber um pouco de programação e algumas coisas, para a gente calcular isso aqui e saber exatamente quando ele termina. Aqui, esse valor é geralmente em uma semana. Então, esse contrato de ICO ele vai terminar em uma semana. Eu poderia diminuir o tempo aqui, botar 3 ou menos, e ele ia terminar antes de uma semana. Aqui eu não vou demonstrar muita coisa dele, porque senão vai ficar o vídeo muito extenso, mas eu poderia diminuir, e na hora que esse ICO acabar e as pessoas tiverem investido nesse contrato, que isso aqui é um contrato de ICO que está ligado a um token específico, que é essa criptomoeda que eu criei, na hora que acabar esse tempo, automaticamente aquelas pessoas que fizeram determinado investimento nesse ICO, automaticamente os tokens vão ser enviados para a carteira de cada pessoa que comprou. Então, vamos entender aqui como funciona. Eu vou só fazer para a gente entender de forma mais clara. Aqui são as contas. Eu vou botar aqui, nessa primeira conta, se você reparar, ela tem 107 Ether. E essa conta aqui que eu vou fazer o deploy do contrato, eu vou publicar o contrato. Eu vou pegar essa conta aqui, se vocês olharem, ela tem menos Ether que as demais. Vou só pegar ela aqui, copiar o endereço dela, aparecendo a mensagem ali que eu copiei, e vou nessa aqui e fazer o deploy com ela. Eu copiei aquela conta que tinha menos, ok? E vou colar ela aqui. Colei aquela, selecionei o contrato, esse é o contrato, vou fazer a transação, fez o deploy do contrato. O contrato foi publicado aqui, lógico que no ambiente de teste, tem como eu botar minha wallet aqui, mas aqui nesse exemplo não é necessário. E aqui tem todas as informações do contrato. Se você olhar aqui, eu consigo, nesse botão vermelho, investir no contrato. Eu consigo também ver o balanço de quantos tokens que a pessoa comprou, que a pessoa investiu ali, ela tem direito aos tokens. Aqui está o valor, a quantidade mínima. Quer ver? Se eu olhar aqui, eu tenho o máximo de investimento e o mínimo de investimento possível. Eu botei essas duas variáveis como públicas, ou seja, se eu clicar aqui, eu vou falar que o máximo investido é esse valor aqui, como aqui está em Ether, ele converte aqui em Whey, que é como se fosse o Satoshi do Bitcoin. Quem conhece a tecnologia vai entender que é uma fração do Ethereum. Então, o Whey, ele está convertido aqui em valor de Whey. E aqui, o mínimo a ser investido. Então, eu só posso investir, o mínimo é o 0,1 Ether e o máximo é 50 Ether. Se alguém tentar investir menos que 0,1, vai aparecer um erro. Se alguém tentar investir mais que 50 Ether, vai aparecer outro erro. Aqui eu também botei algumas definições de status do contrato de ICO, para a gente saber se ele já começou, se ele está sendo executado ou se ele já terminou. Aqui tem outras definições que a gente consegue ver o nome da cripto que eu criei, e a gente consegue também ver o símbolo que lá eu criei lá em cima, o total supply, ou seja, a quantidade de tokens criados, eu botei uma quantidade. Enfim, a gente consegue ver muitas informações do contrato. Quem foi o fundador do contrato, se você olhar esse endereço aqui, vai ser exatamente o endereço que eu fiz o deploy do contrato,
que é esse aqui. Está vendo que ele já teve um gasto na hora que a gente vai publicar o contrato. Ele tem um gasto aqui para a gente fazer isso. Então, a gente vai interagir com esse contrato. Vamos lá. Lembra que a conta que eu declarei como a conta que nós vamos a gente vai depositar os valores de investimento ali que a gente está comprando aquele token, é essa conta aqui que tem menos Ether. Então, eu vou pegar outra conta, essa, vou pegar de baixo que é melhor. Vou pegar essa que tem 100 Ether e com ela eu vou interagir com o contrato. Aqui eu coloco a quantidade de Ether que eu posso investir. Eu vou botar, vou fazer o teste de 0, vou fazer o teste de 55. Vou botar 55 Ether e fazer um investimento. Apareceu aqui o erro, por quê? Porque eu botei mais de 50 Ether. Então, eu não posso botar mais de 50 Ether, porque eu defini que eu não posso fazer essa transação acima de 50 Ether. Então, eu vou pegar no mesmo endereço e vou só transferir 5 Ether. Então, eu venho aqui para baixo e faço a mesma operação. E vou investir, tudo certo. Agora funcionou. Deu 5 Ether, tá vendo aqui que ele mostra em Way, que é em 5 Ether. Então, se eu fiz a transação desse aqui, tá vendo que ele já tirou os 5 Ether. Estava 100 e foi para 94. Então, a conta de cima, ela vai ter o valor a mais. Lembra que ela tinha 93, 94, agora está com 95 e está com 99. Acho que estava com 94, é. E agora está com 99, porque eu fiz a conta de depósito essa aqui. Qualquer outra conta que eu for depositar o valor, vou pegar outra conta e vou pegar e fazer o depósito de 10 Ether, exatamente da mesma forma que eu fiz aquela vez. Fiz o investimento e ela foi. Agora a gente vai ver lá a conta, essa aqui está com 89 e ela está com 109. Outra coisa que a gente pode ver dentro desse contrato é, eu peguei essa conta aqui que eu investi 5 Ether e eu venho aqui e consigo ver quanto desses 5 Ether que eu investi, o quanto ele representa em tokens que ele comprou, esse endereço que comprou. Então, aqui ele tem 5.000 tokens que esse endereço comprou, e assim a gente consegue ver o outro endereço, que vamos ver se eu vou lembrar qual é o outro, é o de baixo, eu acho. É o de baixo. Eu venho aqui, e esse aqui foi 10. Então, provavelmente ele vai aparecer 10.000. E esse aqui tem 10.000 tokens. Aqui a gente consegue ver outras informações do contrato. Quem é o endereço que a gente está fazendo o depósito, o número de decimais em relação ao token. Enfim, aqui a gente consegue ver o status, que ele já mudou, está em execução, está rodando, tá vendo? E no state, aqui seria depois de começar, e aqui ele já iniciou. Aqui no mundo de computação, a gente começa a contar esse valor aqui como 0 e o running como 1. Então, é 0, 1, 2, 3. Então, pessoal, essa aula foi para a gente aprender na prática aqui como funciona o contrato de ICO. Lembrando que esse contrato de ICO está ligado a outro contrato meu, que a gente viu aqui o nome do contrato, que eu defini ele aqui como Cryptos. E aqui tem várias outras funcionalidades que em um vídeo curto eu não consigo explicar tudo isso aqui e requer muita atenção em cada detalhe disso aqui, porque qualquer erro aqui a gente pode ter um problema no contrato ou no ICO. Ele também tem aqui algumas definições, algumas funções que a gente consegue pausar esse contrato e resumir e tal. Então, a gente fez algumas delimitações que somente o administrador pode fazer isso, e assim você consegue entender realmente como que funciona os contratos inteligentes
como é que a gente pode criar várias coisas aqui.